galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, vim rapidinho postar o segundo vídeo, porque hoje tinha muito conteúdo e é o seguinte. Vou botar um trecho aí do jornalista Breiler, beleza? No Linha de Passe, comentando sobre a administração do Pedrinho e o técnico Carille. Beleza? Então vamos acompanhar aí, vamos que vamos. E de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim, o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já tá vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com um elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou, é melhor do que o elenco. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho pro elenco. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas, que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma, são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. Tá errado? Não tá errado. O Breiler amassou. Falou exatamente o que está acontecendo, o que reflete aí o pensamento do torcedor. Ainda mais quando ele cita a zaga, né? Quando ele cita amadorismo crônico, exatamente o que está acontecendo. Agora vou colocar o Pedrinho comentando uma entrevista aí do Euriquinho pro Benja, beleza? O Euriquinho comentou que o Pedrinho não era, se tornou presidente, mas não era ele que conduzia as ações mais importantes do Vasco ali. E aí o Pedrinho deu essa resposta aí, ó. A gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. A gente viu outras pessoas falando sobre isso aí. O que você tem a pronunciar sobre isso? O que você tem a falar o torcedor sobre isso? Que fica uma dúvida, né? Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então, obviamente, os advogados cuidam das questões jurídicas.
Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças, mas obviamente eu tenho os melhores em todas as áreas, tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim, ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa, tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Aí, ao decorrer dessa entrevista aí, dessa abordagem, o Pedrinho fala que foi escolhido por Deus para poder resolver os problemas do Vasco, né? Aí o Euriquinho respondeu a tudo isso dessa forma aí, ó. Sou muito pequeno para debater com alguém que foi escolhido por Deus. Em nenhum momento tive a intenção de atingir ninguém. Pedro Paulo, se te machucou tanto, me desculpe. Quem assistiu a entrevista toda sabe que isso passa longe do que penso ser o melhor para o Vasco e para mim. Vamos torcer para Deus não ter errado. Assiste a entrevista toda, Pedro Paulo. Encerrou aí, respondendo a situação que o Pedrinho tinha mencionado há um dia atrás. Rapaziada, é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.